Bom, boa tarde a todos e todas. Bem-vindo a mais um evento do Reiki Convida, né? É o nosso 13º evento Convida, desde que começamos com esse evento, né? Nessa modalidade online. E hoje estamos aqui, né, convidando o Bernardo Pádula e o José Marques, né, para discutir a política de financiamento da educação no estado do Ceará, né? E vamos contar também com a mediação da Carminha. Nós estamos aqui também com a Carminha, né, do Instituto JUS, que vai fazer a apresentação, né, oficial do Bernardo e do José, e que vai mediar nosso evento hoje, né? Eu gostaria de dizer para vocês, para todos os comentários, né, e perguntas que vocês tiverem para fazer, vocês postem no chat do nosso Zoom, que a gente vai depois colocar para o Bernardo e para o José, né? E vou pedir, por favor, para vocês manterem os microfones fechados, né, para a gente não ter interrupções, tá bom? E é isso, gente. Muito bem-vindo a todos e todas. E, Carminha, por favor. Bom dia a todos. Peraí, deixa eu ver se eu tô. Boa tarde, né, a todos e a todas. É um prazer hoje estar aqui, né, e ter recebido o convite da Naira e da Cristina para participar desse 13º encontro da Reiki, que vai discutir o PAEC e o financiamento da educação pública no estado do Ceará, né? Eu acho que é uma felicidade ter a apresentação desses dois pesquisadores que são renomados, que fizeram uma pesquisa que é fruto de uma pesquisa que é em rede, denominada Implementação de Políticas Educacionais e Equidade em Contexto de Vulnerabilidade Social. Essa pesquisa é coordenada pela professora Wanda Mendes Ribeiro, da Unicit, né, financiada pela FAPESP, que busca entender um pouco como que os territórios de alta vulnerabilidade social, onde normalmente tem sobreposição de desigualdade, né, estão buscando a equidade. Eu acho que o Ceará é um exemplo que nos faz pensar, né, como é que o Estado, com toda a estratégia que foi organizada, né, com arranjo de colaboração interfederativa do governo do Estado com os municípios, com diversas estratégias de apoio, tanto técnico como pedagógico, de formação, de acompanhamento, de avaliação, de incentivos financeiros, que nem a gente vai discutir um pouco aqui, conseguiu resultados extremamente relevantes na aprendizagem, principalmente do ensino fundamental, nível 1 da rede pública, com destaque às realidades de alta vulnerabilidade que a gente tem no país, né? Então, hoje nós vamos estar aqui contando com duas apresentações extremamente relevantes desse debate. Espera aí só um minutinho que caiu aqui o meu... nós vamos estar contando com... Espera aí que caiu a minha rede aqui, que eu vou pegar no celular. Aqui. Naira. Nós vamos estar contando, primeiramente, vai ter a fala do José Marques Batista, né? Ele fez a pesquisa na Universidade Federal do Ceará, ele é gestor de dados de avaliação da Associação Bem Comum, né? Que trabalha na disseminação da experiência do Ceará em outros municípios e outros estados, e depois disso nós vamos ter o Bernardo Pádula Schweitzer, não sei se é esse o nome, que ele é professor da rede particular de ensino, é produtor de conteúdo na Árvore de Livros e Pesquisadores do LAED, e ele fez a pesquisa dele de mestrado na PUC-Rio, orientada pela professora Naira, né? Então, para a gente começar, eu vou passar a palavra
para o José iniciar, e novamente queria agradecer muito, porque eu acho que essas pesquisas estão trazendo novos conhecimentos para a questão da realidade do Ceará e o que é que faz o Ceará ser um estado de destaque na questão da aprendizagem. Então, acho que a gente pode começar com o José. Tudo bem, José? Tudo bem, Camila. Bom, boa tarde. Vou fazer aqui projetar aqui uma apresentação. Nós teremos aqui alguns minutos para conversar. Estão visualizando, Carminha? Estamos, José. Bom, o convite foi para nós pudesse conversar um pouco a respeito do financiamento da educação pública e tendo como ali olhando para o estado do Ceará, né? E como a Carminha falou, eu fiz uma pesquisa agora recente e onde eu pesquisei aí o efeito financeiro. Era o meu maior interesse era nesse aspecto, o efeito financeiro da mudança da lei, dos repasses do ICMS aqui da cota parte, esse imposto, né, que é a parte discricionária onde o Estado tem autonomia. Segundo a Constituição, o Estado tem autonomia para legislar. E aí foi mais ou menos nesse rumo, né, a minha pesquisa. A apresentação que eu vou fazer aqui, eu abdiquei um pouco desse meu estudo, que o Bernardo vai abordar um pouco mais dentro dessa questão, né? E aí eu vou trazer aqui alguns dados do Fundeb, né? Aqui dos municípios do estado do Ceará. Então, eu titulei como financiamento da educação pública no contexto dos municípios cearenses. E aí eu trouxe aqui inicialmente, eu trouxe aqui como a Carmen falou, bem disse aí na fala dela, desse contexto de vulnerabilidade que os municípios, né, nossas crianças aí da alfabetização, que foi o foco aqui inicialmente do estado do Ceará, que vivem em situações muito adversas em relação ao financiamento, né, da educação pública. E eu trouxe aqui e aí trazendo para o contexto, eu trouxe esse mapa aqui com o PIB per capita, né, dos municípios. A gente vê aí a grande maioria dos municípios com o PIB per capita muito baixo, né, umas manchas mais esverdeadas, onde os municípios têm um PIB mais alto. E aí eu trouxe também um dado aqui que evidencia também um pouco da receita dos estados, que é a arrecadação de ICMS. Então, isso mostra também o quanto os estados ali, Norte e Nordeste, estão muito abaixo em relação a isso, sabe? Dá para perceber aqui São Paulo se destacando como aí um dos estados que mais arrecada, né, esse imposto, e aí seguido ali dos estados ali do Sudeste e Sul, né? Então, conversa um pouco com o que nós estamos aqui debatendo, né? E não é diferente aqui com o PIB, né, que é o PIB per capita também dos estados, e a gente observa aí que realmente os estados têm complementação do Fundeb, são
os estados com os menores PIBs, né? E acaba que, dentro desse arranjo constitucional, em relação a tanto ao ICMS aqui da política cearense, né, como o Fundeb, ele entra aí dentro de um sistema federativo, né? E aí, quando a gente fala em federalismo, o que vem assim mais de imediato é pacto, é autonomia, é liberdade, é democracia, enfim, toda essa mandala aqui, né? Mas assim, autonomia é o principal aspecto aqui de um Estado federal, né? E aí onde para ter autonomia, então precisa, em relação ao financiamento que nós estamos aqui conversando, precisa ter recursos, né, para ter realmente essa autonomia. Então, eu trouxe aqui uma frase, porque muito do Santi Romano, porque assim, os municípios são os municípios dos estados mais pobres são os que mais sofrem, né, com esse, os que mais penam, digamos assim, com essa falta com poucos recursos, né, financeiros. Então, a frase aqui que eu acho bem interessante, que ela diz assim: o município é a fortaleza e garantia da liberdade, não sendo possível a nenhum povo conservar-se livre por muito tempo sem uma forte organização municipal. E aí, isso, no nosso caso aqui, também do Ceará e nos municípios nordestinos e do norte, tem muito essa responsabilidade, né, de prover a política pública com recursos minguados, podemos dizer assim. E na distribuição das rendas públicas, os municípios sempre recebem pouco, e por isso vivem em situação de constante dependência, ficando assim anulada a autonomia política. Assim sendo, quanto maior a autonomia efetiva das municipalidades, maior será a possibilidade de existência de uma sociedade de pessoas plenamente realizadas. Então, é uma citação aqui da Alma de Abreu Dallario, né, de 1986. E aí, quando a gente olha para esse gráfico, né, eu coloquei aqui, apontei aqui os 9 estados que possuem hoje complementação do Fundeb, e aqui eu coloquei a matrícula da rede pública, a matrícula total, toda a matrícula da rede pública. E aí a gente observa aqui, especificamente no estado do Ceará, então, 75%, quase ali 76% da matrícula está na rede municipal. Então, aí assim, a importância do município ter como prover, né, esse ensino de qualidade. E apenas 24% está na rede estadual. Então, veio a grande responsabilidade dos municípios em dar conta, né, desse panorama. E aí, nós temos muitos municípios no Brasil que são municípios muito pequenos, são municípios com até 20 mil habitantes. Então, nós temos aí dos 5.570 municípios, nós temos 68,4% tem menos de 20 mil habitantes. Então, são municípios muito pobres, com poucos recursos, e dificulta, né, a administração pública. E no estado do Ceará, que é o mesmo, só fiz recortar ali o estado do Ceará do mapa do Brasil, também nós temos uma quantidade boa aí de municípios pequenos, né, com até 20 mil habitantes, e nós temos aí dos 184 municípios, tem 83, 45%, né, com até 20 mil habitantes, e esses municípios, na pesquisa que eu fiz, do mestrado, são os municípios que mais dependem, né, dos recursos das transferências intergovernamentais, e nesse caso aqui do Ceará, são os municípios que mais se beneficiam da política que
cearense, né, de repasse do ICMS atrelado a resultados educacionais. Então, isso foi um fator bem positivo aqui que a gente colocou lá na conclusão da pesquisa. Enfim, então, o Fundeb, não existe um Fundeb, existe 26 Fundeb, né, 26 fundos e ali um do distrito, são os 26 estados, um do Distrito Federal, contabilizando aí 27, e engloba aí, financiando aí toda a educação básica, né, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, assim, está em vigor a partir de janeiro de 2007 e se estendeu até 2020, né, conforme a emenda constitucional 53, e aí nós temos agora um novo Fundeb, graças ao trabalho de muitas pessoas e à luta aí de muitos profissionais. Nós temos aqui, eu trouxe aqui uma tabela com a origem dos fundos, né, temos aqui uma relação de 8, né, são alguns, FPE, né, ICMS, Lei Candir, Imposto de Renda, enfim, PVA. E aí, dando aqui uma visão geral de como se constitui, né, esses fundos, né, como é composto os 27 fundos, 26 estados e o Distrito Federal. Cada unidade da federação possui um fundo próprio garantido por parte das receitas obtidas por cerca de 20% dos impostos, aquele que relaciona aqui os impostos, né? E aí, de base daquele valor, então, soma ali de 10% daquele valor total, né? 10% do valor total dos fundos oriundos de complementação federal, que aí é o que a gente chama de complementação, né? Os 10% de complementação do Fundeb, que é esse dado aqui de 2019, foi 13 bilhões, né? 13 bi. E como é distribuída a complementação? Enfim, o FNDE, ali o MEC e o Ministério da Fazenda, eles divulgam através de uma portaria o valor aluno ano, né? O valor mínimo. E aí, quando chega nos estados, alguns estados não conseguem, né? O fundo daquele estado não conseguiu, quando faz esse rateio aí entre todos os alunos da rede pública, não chegou naquele valor mínimo. Então, quando isso acontece, aí é onde entra aí essa complementação. Tá? E o Ministério da Educação, ele ordena aí os fundos do menor para o maior, né? Formando aí uma lista de 27 fundos, do maior para o menor. Depois aplica ao 27º, ou seja, o menor fundo, né? A quantia necessária para igualar o valor aluno ano logo do estado que está na sequência, né? E aí ele iguala ali ao 27º, ao 26º, aí pega mais aquele recurso e iguala ao 25º, né? Iguala aqueles dois ao 25º, e assim sucessivamente, até não ter mais aquele valor, né, do 10%, né, da complementação. Concluir ali, findou, e ali, por isso que nós só temos 9 estados que participam aí da complementação do Fundeb. Então, em resumo, é um pouco isso, né, que eu falei agora há pouco, trouxe aqui em gráfico. Nós temos aqui o valor o mínimo, né, nacional, e aí os estados que estão abaixo, esse recurso complementa. O estado do Ceará é os 9, vem aí Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Bahia, Piauí, Amazônia, Pará e Maranhão, ou seja, praticamente todos os estados do Nordeste, com exceção do Rio Grande do Norte, do Sergipe, e 2 estados do Norte. Então, dentro do federalismo, uma das
assim, para que funcione direitinho, precisa ter essa equalização, né, dos entes, né, equalização de recurso repassado aos entes. Então, no caso do Fundeb, ele cumpre isso, né, tá lá é um dos primeiros princípios lá da Constituição, né, equalizar, ou seja, dar mais igualar mais as regiões, né? Nesse caso aqui, dos repasses. Então, não tem essa disparidade muito grande. E o que acontecia aqui, eu trouxe aqui essa citação para a gente ter uma ideia. Por exemplo, aqui, em 1996, os municípios do estado do Maranhão gastavam, em média, R$100 ao ano com seus alunos, ao passo que o governo do estado gastava 385. Então, já existe aqui uma disparidade, né, dentro do próprio estado, na época. Em São Paulo, por sua vez, esse gasto anual por aluno era de R$ 1.039 para os municípios e de R$ 1.569 para o governo do estado. Então, o que o Fundeb fez foi, pelo menos, dar uma equalizada ali nesses valores, para não ficar uma coisa também muito díspara, né? Dentro de um próprio estado, a gente tem aqui um valor tão diferente, né, com aluno da rede estadual e aluno da rede municipal. Bom, e aí eu trouxe aqui, no nosso caso, aqui, no caso do estado do Ceará, eu trouxe aqui um dado, que aí, para a gente ver como os municípios do estado do Ceará são dependentes do Fundeb. Então, se a gente observar aqui, esse aqui é o percentual de municípios, né? Ou seja, que 92,8% dos municípios, eles, assim, o financiamento da educação são praticamente recursos do Fundeb, né? Não existe, tipo, acima de 80% dos recursos destinados à educação, ou seja, que financiar a educação pública nesses municípios, são os recursos do Fundeb. Ou seja, são muitos municípios, 92,8% dos municípios, né? Então, praticamente todo o custeio do Fundeb. E aí eu trouxe o mapa mostrando o que está aqui no gráfico, né? Então, o que a gente observa aí? O que impera aqui na cor é esse rosa, né? Ou seja, os municípios que necessitam, ou melhor, que para financiar a educação desses municípios, mais de 80%, né, são recursos do Fundeb. Então, não tem outra fonte. Então, caso não existisse Fundeb, esses municípios também não tinham como sustentar aí a manutenção do ensino, certo? E aí uma coisa que o Bernardo também vai abordar, mas eu trouxe aqui esse gráfico também, mostrando, aqui são, de certa forma, é um financiamento, o percentual de escolas premiadas aqui no estado do Ceará por faixa populacional, ou seja, que também são 3 faixas, são aquelas mesmas, extrato 1 são os municípios com até 20 mil habitantes, extrato 2 entre 20 e 50, extrato 3, 50 a 100 e acima de 100. E aqui no estado do Ceará já foram premiadas mais de 3.600 escolas. E praticamente aí a gente observa que 70%, um pouquinho mais de 70% estão nesses municípios pequenos. Então, é outra forma de, além dos recursos do ICMS, que eu falei agora há pouco, que a gente detectou aí na pesquisa, esse modelo de escola premiada, ela também beneficia os municípios mais pobres, ou os municípios menores, consequentemente são os mais pobres, né? Esse gráfico, ele mostra aqui o percentual de municípios, né? Assim, o que o Fundeb representa na receita corrente, né?
na receita corrente desses municípios. Então, em 71% dos municípios, o Fundeb equivale aí a entre 20% e 30% da receita corrente. Então, é mais um recurso aqui para a gente perceber o quanto é importante, né, esse recurso do Fundeb para esses municípios pobres, principalmente aqui para os municípios cearenses. É isso. Concluí aqui. Eu acho que foi aí dentro do tempo, eu corri muito, mas é um pouco isso. José, muito obrigada pela tua fala, tua apresentação, foi muito boa e rica para a gente. Eu acho que ele deu uma dimensão grande como o federalismo é complexo nesse país, tá? E como o município, principalmente o município pequeno, que é mais de quase 70% dos municípios brasileiros, tem menos do que 20 mil habitantes, e é um federalismo diferenciado, porque a gente tem autonomia dos municípios, dos estados e da União, mas eu tenho uma autonomia onde esse ente federado, que é o município, depende de recursos de transferências, né? Ele não trouxe o FPM, mas se ele trouxesse o FPM, vocês iam ver que, além de dependente do Fundeb, esses municípios também são dependentes do FPM, que mostra uma dificuldade. Mas antes de eu passar para o Bernardo, eu queria já pontuar algumas coisas para a gente depois ir para o debate, tá? O Estado do Ceará, com todos esses resultados que tem alcançado, por isso que todo mundo está estudando e tentando compreender melhor essa realidade, é um Estado que depende, é pobre, é um dos 9 estados que recebe a complementação do Fundeb. Isso significa que não atinge o mínimo com os recursos do município e do estado do Ceará, o mínimo do valor. Então, esse é um ponto importante para a gente discutir. Ele ainda é o 12º município no ICMS. Então, também mostra, né, acho que tem vários estudos mostrando que a dificuldade financeira que tem. E, ao mesmo tempo, com todas essas dificuldades, eles conseguem um resultado possível e fazem 2 ações que a gente chama de indução. Para que o município assuma a educação como uma prioridade de gestão. Uma, eu acho que depois, no debate, o José podia explicar um pouquinho melhor do repasse do ICMS para o município, né? Tem aquela parte que o José falou, que o Estado pode definir como é que ele repassa recursos para os municípios pelo ICMS, os 18%, mas eu vou deixar depois para o José explicar melhor sobre isso. E também induz não só o município a assumir a gestão com a responsabilidade da educação, porque ele tem metas, se ele cumprir essas metas, ele alcança, mas ele também incentiva a escola a ter determinado desempenho, que nem o José falou, pelo programa Escola Nota 10. Isso faz uma diferença, em especial, dos pequenos municípios. Então, eu vou deixar depois para o José falar um pouco mais do impacto que essa medida teve, principalmente para os pequenos municípios, porque é aí que eu acho que é a grande diferença. A gente viu que temos quase 70% dos municípios brasileiros menor do que 20 mil, né? E ele consegue transformar a realidade do aprendizado desses municípios, que normalmente a gente diz que tem pouca capacidade técnica e financeira para colocar. Mas eu vou passar para o Bernardo e depois a gente faz um debate maior sobre isso, que acho que aí vai complementar a apresentação do Bernardo, que é muito bacana, vocês vão gostar também bastante, complementa essa discussão que o José trouxe. Então, obrigada, José e Bernardo, se você puder começar. Oi, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer. Vocês me ouvem?
Sim, te ouvimos. Ótimo. Queria agradecer a RAPE pelo convite, que é uma rede que me influenciou muito, tanto teoricamente quanto metodologicamente, então é uma honra para mim estar aqui falando, e principalmente falando com o José Marques, que é uma pessoa que eu admiro muito, tanto profissionalmente quanto academicamente. Eu conheci o José quando a minha dissertação estava quase fechada e ele já tinha defendido a dele. E aí eu li a dissertação dele pouco depois de eu defender a minha e falei que eu tinha que ter lido isso antes. É uma pena que eu não consegui ler essa dissertação, até porque eu defendi um pouco antes também, né? Mas, enfim, é uma grande felicidade para mim. A gente dividiu a apresentação de uma forma que o José desenhou mais o aspecto macro, né? Como o federalismo funciona, quais são as dificuldades que os municípios enfrentam e quais são alguns dos mecanismos que são pensados nessa dinâmica do federalismo para resolver esses problemas. O Fundeb, que a professora Alicia Bonamino costuma dizer como foi uma ideia iluminada, e foi mesmo, é uma delas. Mas existem formas de lidar com essa dinâmica do federalismo que são mais particulares, que é o caso do Ceará. E aí, a grande temática do nosso encontro de hoje, que é exatamente o financiamento da educação pública no Ceará, ela envolve muito a forma como o PAEC pensou essa questão do financiamento. Por quê? O PAEC, ele deixa eu botar para o PAEC, muitos estudos sobre ele, basicamente, Programa de Aprendizagem na Idade Certa, é um programa educacional baseado na colaboração entre o Ceará e os 184 municípios cearenses. O objetivo dele é promover a aprendizagem adequada no segundo, no quinto e no nono ano. E a grande jogada do PAEC é que o PAEC é um programa que foi gestado pelo governo estadual, mas ele, naturalmente, é implementado pelos municípios. E aí, a apresentação do José lembrou a gente, os municípios, eles carecem de recursos, eles são municípios muito pobres, eles têm muita dificuldade para implementar políticas. Então, o Estado do Ceará ele entra exatamente prestando uma assessoria, que a gente vai chamar de assessoria técnico-pedagógica, para que esses municípios consigam implementar essas políticas e fazer elas acontecerem. E as políticas estaduais, elas vão tanto no campo da assessoria, como, enfim, que talvez seja o grande centro, núcleo ali das ações do PAEC, mas eles são, como a Carminha também colocou, políticas de incentivo. E aí, tanto na distribuição do ICMS, que a gente pode pensar como incentivo para as prefeituras, o dinheiro que vai para o bolso da prefeitura para ela, enfim, implementar políticas não apenas em educação, mas políticas em diversos campos, e vai para o bolso das escolas e das pessoas que participam da vida das escolas em algumas ocasiões. O Prêmio Escola Nota 10, que o José Marques trouxe um dado interessantíssimo, que 70% da premiação vai para municípios que têm população menor do que 50 mil habitantes. A gente está falando de uma premiação substancial, que vai para municípios que, às vezes, o orçamento do município não chega a 20 milhões por ano, né? O município não tem 1 milhão para gastar com tudo que ele tem que fazer por ano. Mas, enfim, então, essa aqui é o quadro geral. Eu botei alguns resultados, mas, assim, eu não quero ficar muito nesses resultados, porque nós já conhecemos muitos resultados do PAEC, os resultados educacionais do Ceará, só para ver um pouco dessa evolução. O Ceará, em 2005, estava aqui muito próximo da nota no IDEB dos outros estados do Nordeste, e hoje já supera a média dos estados do Sudeste. A média do Brasil se distanciou muito dos estados nordestinos, que são próximos, como o José mostrou, em termos de arrecadação, em termos de população, enfim. Então, você tem um distanciamento muito grande que é um indício de como essa política é funcional. Esse aqui é o resultado para os anos iniciais e esse o resultado para os anos finais. No caso dos anos finais, inclusive, o Ceará hoje é o estado brasileiro que tem a maior média. No caso dos anos iniciais, Minas Gerais, eu acho, Paraná, Rio Grande do Sul estão um pouco acima do Ceará, mas no caso dos anos finais é a maior média do Brasil no IDEB no último exame de 2019. Então, são efetivamente resultados muito importantes, resultados bastante interessantes que o estado do Ceará tem, que mostra o fôlego, a eficácia dessa política. Mas o grande mote desse encontro é discutir as estratégias de financiamento dessa política. E a Carminha adiantou um pouco dessas questões,
Porque o que acontece? Pode olhar para o financiamento sobre diversas formas. Uma forma de olhar é o quanto o Estado do Ceará gasta com o PAIC. Porque essa é uma pergunta, por exemplo, que gestores vão querer saber, né? Vão querer fazer, melhor dizendo. Né? Se você falar, tem uma política muito interessante que deu muitos resultados, aí o prefeito de determinado município, a prefeita de determinado município, tá, mas quanto que custa fazer isso? Em gestão pública, o custo é sempre um dado muito relevante. E aí, o orçamento do Estado do Ceará, direcionado para o PAIC, ele tem basicamente duas rúbricas. Uma é o apoio direto aos municípios, que é o que vai ser gasto com a equipe burocrática, digamos assim, e são gerentes, são os formadores municipais, vai ser gasto com as formações, com o material que é distribuído nas escolas, enfim, esse apoio aos municípios está nessa rúbrica. E você tem a própria premiação, Escola Nota 10, que é dinheiro no bolso das escolas para ser distribuído conforme as regras que as escolas colocarem. Como vocês podem perceber, em muitos anos, o Estado do Ceará orça um valor maior com o prêmio do que com o apoio aos municípios diretamente. E o valor oscilou muito em alguns anos e chegou a ter índices muito baixos, se você reparar aqui em 2014 e 2015. Tem explicação para isso. Aconteceu, todos nós sabemos que o Brasil experimenta há alguns anos um cenário de crise econômica, de restrição orçamentária, nos mais diversos níveis e tudo mais, e isso vai ser ressaltado, né? Isso aqui é uma entrevista que foi dada dentro do projeto ao qual a Carminha se referiu no início da apresentação. Eu acho que 2015 para cá, a crise fiscal, inicialmente um cenário imprevisível e tal, isso fez com que os recursos para o PAIC fossem reduzidos ou fossem contingenciados. No sentido de nós vamos gastar, mas vamos esperar para ver o momento, ninguém sabe se nós realmente vamos arrecadar o que está planejado, enfim. E aí terminou tendo uma redução de recursos. Mas o que eu acho interessante, que essa redução de recursos pode observar na evolução dos gastos ao longo dos anos, mas isso não necessariamente acarretou numa piora nos índices ou numa redução da melhoria dos índices, se a gente puder olhar dessa forma. Né? Uma das coisas que a gente pode pensar, talvez, é que, num cenário de contingenciamento de recursos, talvez os gastos tenham ficado mais eficientes também. Né? O Estado tenha pensado melhor quais são as prioridades, como alocar, como montar as equipes que vão trabalhar nos municípios e tudo mais. Esse dado aqui é o dado orçado, né? O que está na lei orçamentária. Na prática, a história é um pouquinho diferente. Despesas empenhadas são as despesas que efetivamente vão ser, em algum momento, gastas pelo Estado. Isso não necessariamente o que o Estado orça no orçamento ou que vai ser gasto. Uma vez que a despesa é empenhada, ela vai ser paga em algum momento. Pode ser nesse ano, pode ser no ano seguinte, mas ela vai ser paga. E aqui, a gente pode ver uma resiliência maior do apoio aos municípios. Tirando o ano de 2015, que foi o ano mais duro da crise financeira que nós enfrentamos, tirando naturalmente ano passado, você vê uma resiliência maior dessas despesas empenhadas em relação até mesmo ao prêmio Escola Nota 10. Uma das coisas que essa tabela me chama a atenção é que o prêmio Escola Nota 10, se vocês repararem, fizerem uma comparação das duas tabelas, quase sempre a despesa orçada, tirando efetivamente a despesa gasta. Repara que, por exemplo, 2016, 2017, 2018, a faixa ali está muito próxima. 2016 não, na realidade, mas 17, 18, 19, a faixa está muito próxima. Ou seja, sempre que se orça com Escola Nota 10 é o que efetivamente se gasta. Por que isso é uma coisa interessante? Porque o prêmio ele tem algumas condicionalidades para ser dado na sua totalidade para as escolas. O Estado do Ceará ele dá o prêmio em duas parcelas. E a segunda parcela ela depende que escolas premiadas e escolas apoiadas cumpram determinados requisitos. Se os recursos orçados estão efetivamente empenhados, quer dizer que esses requisitos vêm sendo sistematicamente cumpridos, ao menos nesses anos mais próximos. Uma hipótese que eu não cheguei a trabalhar na minha dissertação, mas que eu acho que valeria a pena investigar, é que as escolas talvez estejam aprendendo como
atender melhor a esses requisitos, porque nos anos iniciais que a gente olha aqui das despesas empenhadas, isso não era uma realidade. Era comum que as despesas fossem orçadas, mas não fossem efetivamente empenhadas. Então, talvez nos primeiros anos, as escolas tivessem alguma dificuldade de cumprir as condicionalidades, que é um cenário que hoje a gente não está experimentando mais. Então, isso é um aspecto interessante de como essa evolução dos gastos no Ceará aconteceu. Mas, dentro desse cenário de restrição orçamentária, de gestão de recursos e tudo mais que nós vimos, que foi imperioso por conta das dificuldades econômicas que o próprio Estado, o Brasil inteiro, melhor dizendo, experimentou, uma outra forma de olhar a implementação do PAEC, para além de como o Ceará despende recursos próprios, são as receitas municipais. E aí, brevemente, os municípios eles têm suas receitas vindas de algumas fontes específicas. Os municípios arrecadam tributos próprios, isso, o IPTU, que todos nós conhecemos bem, o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Os municípios participam de tributos federais. Aí, o principal, naturalmente, é o Fundo de Participação dos Municípios, que a Carminha, ao qual a Carminha fez referência, que é um fundo composto basicamente pelo ISS, pelo Imposto de Renda, que é distribuído de acordo com critérios que o Tribunal de Contas da União promove, e tem um conjunto de recursos federais que são bastante interessantes, que são as transferências voluntárias. E aí tem dois tipos de transferências voluntárias aos quais os municípios têm acesso: as via convênio e as vias programas federais. Quando eu comecei a minha pesquisa, e eu estava muito interessado na questão do financiamento, eu queria muito olhar a questão dos convênios. Por quê? Os convênios costumam ser polêmicos, e a Carminha, que estudou muito essas transferências voluntárias, ela sabe bastante disso. Os convênios costumam ser polêmicos porque, muitas vezes, os convênios eles não são firmados entre a União e os governos municipais com base em critérios técnicos de políticas públicas. Eles são firmados com base em critérios políticos, né? O prefeito de determinado município do partido do deputado tal, que é da base do governo, então ele consegue firmar um convênio federal que vai jogar recurso lá nesse município. Então, essa questão dos convênios federais ela é muito importante, embora, no caso da educação, os grandes programas, os programas mais conhecidos, talvez, né, eles não são firmados via convênio. O Programa Nacional de Alimentação, por exemplo, e o Programa Dinheiro Direto na Escola, que acho que são os dois mais famosos, eles são programas federais de transferências voluntárias, mas que não é necessário nenhum instrumento específico entre o município e o governo federal. Então, você tira um pouco do conteúdo, digamos, discricionário e político na transferência desses valores, o que é bastante interessante. Grande parte da regulação desses convênios foi inclusive, elaborada quando o Fernando Haddad era ministro da Educação. Ele, inclusive, criou um guarda-chuva ali para tentar dar alguma racionalidade para esses convênios, que é o PAR, e que é uma política muito interessante também. O problema é que quase todos esses programas federais de educação eles são regulados via atos infralegais. Então, amanhã, o governo da vez pode querer mudar e colocar critérios, enfim, outros que não critérios de necessidade ou critérios técnicos para ser firmado. Mas é uma agenda super interessante para a questão de financiamento da educação, ver como que esses convênios são firmados ou os programas federais são colocados e se eles efetivamente atendem aos objetivos aos quais eles se direcionam, né? Porque quase sempre os convênios e programas federais eles têm contrapartidas que são exigidas dos gestores municipais. Então, é uma outra agenda importante. E, por fim, indo mais para o caso do estado do Ceará, tem a participação nos tributos estaduais. Os municípios eles têm uma parcela do IPVA que não é discricionária, depende do município que está a pessoa que é dona do carro, né? Qual a pessoa reside, e tem uma parcela de participação no ICMS, que, como o José Marques mostrou para a gente, é uma receita super importante e muito desigual entre os municípios. Né? O São Paulo, lá com ICMS altíssimo, e os municípios do Norte e Nordeste com ICMS muito mais baixo, principalmente quando você coloca per capita. E como funciona essa questão da discricionariedade da participação municipal no ICMS? O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, e ele tem duas partes. Uma parte do Estado, 75% do imposto, e uma parte que a gente chama de cota vai para os municípios.
E essa cota-parte municipal, ela é dividida em duas parcelas. Uma parcela maior, 75%, que é distribuída conforme o valor adicionado fiscal. Para resumir a história, o valor adicionado fiscal é a participação que o município teve na produção econômica daquele bem ou do serviço. Então, naturalmente, os municípios que têm uma atividade econômica maior, eles têm uma participação econômica maior na produção de bens e serviços, então eles recebem mais desse valor adicionado fiscal. E tem uma parcela que é a parcela discricionária do ICMS, que o Estado escolhe como ele vai distribuir pelos municípios. Essa parcela discricionária pode, inclusive, escolher nada, pode ser igual ao valor adicionado fiscal, e aí a questão econômica vai ser o que pesa mais. Mas o que é interessante é que o Estado do Ceará adotou uma lógica para distribuir essa parcela discricionária fiscal, que foi atrelar ela a políticas públicas prioritárias do governo estadual. Como é que ficou isso? Ele pegou esses 25%, e inicialmente por decreto, hoje isso é regulado por lei, mas inicialmente 18% vai ser conforme o índice municipal de qualidade, 5% conforme o índice municipal de qualidade, 18% qualidade de educação, 5% qualidade da saúde e 2% qualidade do meio ambiente. E aí colocou, olha, nós queremos que essas três políticas sejam desenvolvidas e a gente vai dar dinheiro para os municípios que desenvolvem essa política. O que é interessante dessa escolha do Ceará é que ela não mobiliza recursos novos. Eu acho que isso que é o mais interessante. Esses recursos já iriam para os municípios de qualquer jeito. Eles já vão para os cofres municipais. A única coisa que o Estado fez foi, olha, já que a gente pode escolher como vai distribuir esses municípios, vamos tirar um pouco do peso econômico e vamos distribuir esses recursos conforme políticas sociais. E aí que está a grande jogada, né? O dinheiro já ia, de qualquer forma, ser distribuído. A gente só vai mudar as regras da distribuição. E essa escolha que o Ceará fez foi uma escolha... Não foi o primeiro estado que adotou esse tipo de escolha, né? O estado do Paraná, nos anos 90, já tinha, durante um breve período de tempo, distribuído o ICMS, a cota-parte municipal, conforme critérios ambientais. Até, na época, acho que o governador, que morreu recentemente, faleceu recentemente, esqueci o nome dele, mas, enfim, ele já tinha feito essa escolha. Mas de política de longa duração, pelo menos que eu saiba, do Ceará é a mais substancial. E, inclusive, essa escolha de política de financiamento que o Ceará fez, ela influenciou no novo Fundeb. E aí até queria, depois, na discussão, que o José falasse um pouco mais disso, se ele tivesse interesse, porque o novo Fundeb ele se inspirou no que aconteceu no Ceará, a emenda constitucional 108 do ano passado. Ela pegou alguns elementos do Ceará para estipular a lógica de como os estados vão distribuir seu ICMS a partir de agora. Então, nos próximos anos, a gente vai ver uma mudança na forma como todos os estados do Brasil distribuem a sua parcela discricionária da cota-parte municipal com base na experiência cearense. E aí, para quem gosta de políticas públicas e experimentalismo, acho que isso é um grande exemplo de como o federalismo pode trazer contribuições, né? Pode iluminar uma política nacional a partir de experiências estaduais, experiências locais. E quais são os efeitos que essa escolha do Ceará traz para os municípios? Primeiro, ele é visto como algo fundamental para dar coesão para o PAIC. Um burocrata de alto escalão, que foi entrevistado na pesquisa com a Carminha se referiu, disse que o PAIC é uma ação equilibrada de apoio e incentivo. Se tivesse só ICMS e prêmio e não tivesse as considerações pedagógicas, não ia ter o mesmo resultado. Se tivesse só apoio pedagógico, orientação, construção de uma visão que é necessário aprender, e não tivesse o ICMS prêmio, não teria movimento. Então, se precisou desse movimento que o ICMS cria para mobilizar as forças políticas municipais também. Né? Porque o prefeito sabe, olha, se eu mobilizar a educação municipal, eu vou ter acesso a mais recursos. No mesmo sentido, um burocrata de médio escalão, dentro da dinâmica do PAIC, falou, olha, o PAIC é um conjunto de ações, vai dar sucesso. Sem esse conjunto de ações, sem esse corpo todo, então tem que pensar tudo holisticamente, não teria chegado onde chegou. Mas, para mim, uma peça fundamental foi a vinculação do ICMS nos resultados. Mexeu com o bolso dos prefeitos, eles ficam loucos. Né? Se você diz que ele vai ter acesso a mais ou menos recursos, dependendo do resultado educacional, aí a coisa começa a ficar um pouco diferente. E
para ver o peso que isso traz para os municípios cearenses, o que eu trouxe? Isso aqui é a arrecadação em bilhões do ICMS no estado do Ceará, cota-parte municipal. Isso aqui, o que eu estou chamando de cota-parte educacional, é aquele percentual discricionário de 18% que vai para a educação. E a receita municipal, ou seja, a receita de todos os municípios do Ceará somados. Podem perceber, a cota-parte, a receita resultante do ICMS, ou seja, a cota-parte municipal, ela está oscilando entre 11% a 14% da receita total dos municípios. Então, ela é uma receita muito relevante para os municípios cearenses. Como eu disse, essa receita ela não é uma receita a mais, né? O Estado já teria que distribuir essa receita de qualquer forma. O que muda são as regras de distribuição. E aí o interessante é como as regras fizeram com que esses recursos fossem distribuídos de forma diferente. Essa tabela aqui, deixa eu só tirar isso aqui. Essa tabela aqui, ela mostra a participação dos municípios cearenses na cota educacional, que eu estou chamando de cota educacional, lembrando, é os 18% discricionários, e na cota ICMS. Os grupos são os municípios agrupados conforme o PIB per capita, que foi uma medida mais, digamos assim, de proxy de nível de riqueza dos municípios. Então, o grupo 1 são os municípios, os 23 municípios cearenses com maior PIB per capita, até o grupo 8, que são os 23 municípios cearenses com o menor PIB per capita. E aí, o que a gente percebe? Que a cota parte representa a cota educacional representa na cota parte dos municípios um valor cada vez menor. Repara só. Espera aí, não, é isso mesmo. A cota educacional vai representar um valor cada vez mais relevante para esses municípios. Você vai vendo com o passar do tempo. E isso se repete quando você olha a participação da e nas receitas municipais. Esse, para mim, é talvez o mais interessante, porque olha o que acontece. Você pega o ICMS total, municípios mais ricos, 18% aqui, 24%, é referente à cota parte educacional. Quando você pega os municípios mais pobres, né, com menor PIB per capita, 67%, 71%, 61%, 67% dos recursos que eles recebem de ICMS são provenientes dessa cota parte educacional. Ou seja, esses municípios praticamente não recebem recursos de ICMS por conta da atividade econômica. Eles só recebem recursos de ICMS porque eles atingem bons resultados oriundos do seu desempenho educacional. Quando você olha para a participação dessa cota parte educacional nas receitas totais dos municípios, a situação é ainda mais interessante, porque você tem casos aqui, por exemplo, no ano de 2016, 9% da receita total dos municípios do grupo 8, ou seja, do grupo dos municípios mais pobres, é decorrente de valores da cota parte educacional. Então, 10% praticamente da receita do município tem a ver com o resultado que ele obtém em educação. Então, repara como você tem uma distribuição mais, eu vou dizer, um peso muito grande dessa cota parte educacional dentro das receitas municipais. Quando você vira para um município mais pobre, tem um caso interessante, que é o caso de Abaiara. A Abaiara é um município cearense pequena, população pequena, que sempre teve resultados educacionais muito bons. E a Baiara só tem uma receita de ICMS decorrente interessante, digamos assim, porque tem resultados muito bons. Por outro lado, esse incentivo que o ICMS fornece, ele faz pouco sentido quando você olha para os municípios do grupo 1. Uma das coisas que vem sendo muito estudada, né, principalmente no escopo dessa pesquisa que a Wanda Ribeiro coordenou, como em Fortaleza houve uma certa demora para aderir efetivamente às políticas do PAI, que Fortaleza naturalmente está aqui no grupo 1 dos municípios que tem uma cota parte educacional que participa menos ali das receitas. E aí, o que acontece? Fortaleza demorou para aderir ao PAI, enfim, isso tem a ver com questões políticas locais e tudo mais,
Mas uma das coisas que se pensa para demorar essa adesão, né, para essa adesão tardia de Fortaleza, é que os incentivos financeiros que pesavam muito para os municípios pequenos, eles não pesam para Fortaleza. Quando você olha, por exemplo, o peso que a cota parte educacional tem no orçamento de Fortaleza, não chega a nem 1%. Então, para Fortaleza, faz pouca diferença, digamos assim, em termos financeiros, ter bons resultados. O que não é verdade para municípios muito pobres. Para municípios muito pobres faz muita diferença você ter bons resultados educacionais, não só porque é bom, né? É bom ter bons resultados educacionais, é bom melhorar os níveis do IDEB, é bom ter um bom desempenho dos PAES, as escolas são pintadas verde, os professores são premiados e tudo mais, mas é bom porque você recebe mais recursos. E esses recursos, eles, repito, não estão vinculados exatamente a gastos educacionais. É recurso que o prefeito pode usar para outras políticas, é recurso que pode ser usado pela prefeitura para fazer obras e tudo mais. Então, você tem uma parcela muito importante que vai ser distribuída conforme os resultados. Isso que é a grande mensagem do Ceará, né? Olha, prefeita, se vocês fizerem investimentos interessantes em educação, se vocês aproveitarem os investimentos em educação, se vocês melhorarem os resultados, vocês vão ter mais recursos para investir nas políticas que vocês quiserem. E aí, naturalmente, lembrando aquela frase lá, né? Mexeu com o bolso, os prefeitos ficaram loucos. Né? Mexeu com o bolso, principalmente dos maiores municípios, né? Os mais ricos. No caso dos menores municípios, mexeu com o bolso para o bem, né? Estou dando mais dinheiro, ou pelo menos possibilitando mais acesso a recursos. E encerro a apresentação por aqui. A ideia era mostrar como essa política cearense ela acabou possibilitando a municípios, principalmente os mais pobres, acesso a mais recursos e se tornou um elemento importante de incentivo para aderir à política do PAI. Muito obrigado. Bernardo, super boa a sua fala, porque dá essa dimensão tão grande da ação do governo do Ceará que a gente tem, né? E eu acho que você fechou agora de uma fala muito importante, que o governo não despendeu proporcionalmente mais recursos com a implementação do PAI, que assim são as regras de distribuição do ICMS que acaba sendo um incentivo para a implementação da política educacional e que tem gerado tantos resultados, em especial um apoio direcionado para os pequenos municípios, né? Alinhando um pouco, que a gente diria, o interesse do governo do estado, propriamente dito, junto com o interesse municipal. Eu gostei da sua fala do incrementalismo, porque eu acho que é isso, né? É uma política de continuidade que a gente tem, né? Que começa em Sobral, é aplicado no comitê feito pela Câmara, pela Assembleia Legislativa, e depois vira em 2007 uma política pública, e de lá para cá a gente tem mudanças, mas mesma proposta de política, ela continua de forma incremental. Começa só com a alfabetização, depois vai para o ensino fundamental 1, depois vai para o ensino fundamental 2, e a gente vai incrementando essa discussão. Então, acho que é bem bacana, porque você tem um valor relevante, principalmente para os pequenos municípios, e que vai gerando uma sinergia no Estado de que todo mundo tem que trabalhar pela melhoria do desempenho, pela garantia do direito da criança aprender na idade certa, tá? E eu acho que você trouxe também um debate importante dessa distribuição equitativa que acaba tendo, né? Principalmente para os pequenos municípios. E depois eu vou até ter uma pergunta depois para você aqui, mas acho que a gente pode já trazer algumas perguntas que apareceram aqui no debate para vocês, que é da Márcia Padilha perguntando. Aí vocês veem quem responde, como que a gente faz, tá? Antes dessa regra do PAI, na cota parte educacional, para onde ia esse recurso, tá? A Naira pergunta para vocês também, no Fundeb, pelo menos 80% dos recursos deve ser destinado para
o pagamento de profissionais da educação, e o restante deve ser aplicado em manutenção e desenvolvimento da educação, permitido pela LDB. E na cota parte do ICMS tem esse condicionamento, né? Eu acho que é 60% aqui, né? E não 80%. Alguma rúbrica definida onde seria aplicado o dinheiro? E eu vou fazer uma pergunta para vocês também, porque eu acho que, como eu avalio que é um programa que busca equalização, mas de uma forma sistêmica, uma das ações feitas é de apoio aos municípios técnica e politicamente, que tanto José como o Bernardo falaram bastante aqui. Mas eu queria destacar uma ação que, quando eu conheci a primeira vez que eu fui para o Ceará, eu achei muito interessante, que poucos estados fazem. Quando você falou dos convênios, Bernardo, o estado do Ceará tem uma área na Copem que apoia o município a buscar recursos do governo federal, né? Se eu tenho um novo programa, eu ajudo o município a ensinar como é que ele acessa aquele recurso. Então, eu queria ouvir vocês também, se essa parte de apoio técnico, até para arrecadação de recursos, se vocês acham que é outro fator que condiciona. Acho que a gente podia fazer essas perguntas e depois a gente faz outras. Tudo bem? Pode ser assim? Quem quer começar? José ou Bernardo? Vai sair, Bernardo? Quer estar aí no... Posso ir, né? Que da última você começou e eu vou cobrindo agora. Eu vou começar de trás para frente, falar um pouco do apoio técnico e assim, José, você me participe também. A gente pode fazer um diálogo, né? Não precisa eu responder. Eu acho que não pode ser os dois complementando, né? Não sei, eu gosto disso. É uma questão muito interessante, essa questão do apoio que o governo estadual dá aos municípios para acessar recursos, porque, de fato, às vezes, falta capacidade técnica para entender como é que é o edital, para entender quais são os condicionantes. Eu lembro que quando o PAR deu o primeiro ciclo dele, né, que foi lá para 2012, 2013, saíram muitos estudos mais de ordem qualitativa, entrevistas com gestores e gestoras, e uma das coisas que os estudos apontavam é que uma das dificuldades que havia era exatamente de cumprir as condicionalidades que os programas colocavam, e que todo aquele primeiro ciclo do PAR estava sendo uma espécie de aprendizado. Então, você vê que coisa louca, né? A gente fala, olha, falta recurso para educação, para fazer, acontecer e tudo mais, e às vezes tem o recurso, mas as gestões municipais não conseguem acessar o recurso porque falta um entendimento maior, né? Um entendimento mais técnico de como funcionam os editais e tudo mais. E tem uma outra coisa que também me veio à cabeça agora, que tem acontecido muito na administração pública, que é o medo dos órgãos de controle, que é uma coisa muito séria, né? Hoje em dia, o pessoal que vive o dia a dia da administração pública tem até usado um termo, apagão das canetas, que é quando os gestores preferem não fazer nada ou fazer uma coisa completamente burocrática, que é para depois não ter problema com os órgãos de controle, principalmente com o TCU. E aí, quando você vai para os convênios federais, você naturalmente está dentro da esfera de atuação do TCU, que é um órgão temido pelos administradores públicos federais e dos municípios e estados que recebem recursos também. Tem até uma discussão, por exemplo, o Fundeb, se o TCU pode fiscalizar o Fundeb ou não, tudo mais. Então, você tem essas duas coisas. Você tem dificuldades técnicas para acessar os editais, que o governo do estado do Ceará tenta resolver de alguma forma, com apoio, com treinamento e tudo mais, e você tem a dificuldade que é o medo do que fazer porque parece uma coisa... É estranho para quem não vive o dia a dia da administração, né? Como é que você tem medo de pegar o dinheiro e fazer... Vocês sabem que na pesquisa
na pesquisa que a Wanda coordenou, algumas entrevistas iam nesse sentido. O pessoal da SEDUC do Ceará falava que muitas vezes nas escolas os diretores tinham medo de usar os recursos do Prêmio Escola Nota 10, porque naturalmente esses recursos precisam ser gastos conforme a lei de licitações e tudo mais. E às vezes era algo tão difícil, e acho que o Zé conhece muito esse dia a dia, talvez ele possa falar um pouco dessa questão, que às vezes o gestor preferia não usar o dinheiro, né? Ficava lá o dinheiro na conta e não gastava. Ô, José, você tem alguma... José, quer complementar? Sim. Acho que o que a Mayra perguntou aí, a Carminha, você já respondeu, né? Não, mas você sabe... Não, é só em relação o que a Mayra que perguntou dos 60%, dos 80%, né? Do lado do Fundeb, dos 80%, ela colocou 80%, é 60%, a Carminha falou. Mas assim, vou dialogar aqui com o que foi perguntado, falar aqui um pouco. Bom, dos programas federais, então, uma das coisas que a gente vê que tem um impacto aqui dentro da Secretaria da Educação do Estado, onde ali a equipe a Carminha já pincelou aí um pouco, a equipe do PAIC está numa coordenadoria, e também a equipe do PAIC, que é um programa estadual, e na mesma coordenadoria também se encontra a equipe que trabalha diretamente com os programas federais. Então, isso é uma... Assim, a equipe PAIC já está diretamente ligada ali na colaboração com os municípios, e facilita esse trâmite também com a equipe que trabalha com os projetos federais. Por exemplo, um dos estados que tem o maior percentual de frequência informada do Bolsa Família é o estado do Ceará. Ou seja, alunos aqui do estado do Ceará não perdem recurso, família não perde recurso por conta de infrequência, né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque além de a criança estar na escola, ela não deixa de perder recurso por conta de infrequência, né? Porque dependendo do percentual lá de infrequência por bimestre, a criança perde, né? A família perde é cortado o recurso do Bolsa Família. Então, isso facilita por conta disso, assim, daquela equipe dos projetos federais está ali trabalhando junto, no mesmo espaço físico, na mesma coordenadoria dos projetos estaduais, que é onde se encontra o PAIC, lá na COPEM, né, na coordenadoria de cooperação com os municípios. Esse é um ponto. Aí um outro ponto que eu vi uma pergunta de, antes dessa política do Ceará, para onde iam os recursos? Foi mais ou menos assim a pergunta que eu li aqui, né? Uhum. O Bernardo já falou alguma coisa, e como o Bernardo disse assim, né, esse recurso, essa cota parte, essa parcela discricionária, né, ela assim, já o artigo 158 lá da Constituição já reza lá que 25% daquele imposto, né, daquela cota parte discricionária, a palavra é essa, a parte discricionária, o Estado é obrigado, né, a redistribuir entre os municípios de sua jurisdição. Antes dessa lei, de 2007, né, a lei que em vigor era uma lei de 96, a lei 12.612. Eu peguei algum material para fazer também um estudo, pelo menos não foi um estudo, né, mas foi assim para ter pelo menos uma noção como era que era a redistribuição desses recursos, né, com base na lei anterior. Então, o que a gente percebeu, eu peguei só um ano, eu peguei só o ano de 2008, precisava pegar ali
pelo menos 5 anos para trás, né? Mas, assim, o que deu para perceber é que, de certa forma, essa lei ela já era assim, um ganho muito, muito forte nesse campo especificamente, né? Porque ele vinculava ali dos 25%, ele vinculava ali 50% dos 25%, ou seja, 12,5% ele já vinculava ali ao gasto, né, em desenvolvimento e manutenção do ensino, né? Então, isso já é alguma coisa, já era alguma coisa na época, e esse recurso, ele era, de certa forma, ele era até redistributivo, assim, ele não tinha muito, era bem redistribuído, de certa forma, né? Agora, sim, quando entra essa parte aí da lei de 2007, né, a 14.023, aí força o município ter eficiência, né? Porque aquele recurso, ele já era, o Estado ia passar estava passando de qualquer forma aos municípios, né? Aí, com essa lei que muda para critério educacional, de desempenho educacional, aí fecha aí na eficiência em política pública, aí os municípios, de certa forma, são obrigados a ter bons resultados de desempenho acadêmico, né, dos alunos, para poder angariar mais recursos. É um pouco isso, né? E aí o INEP ele já vem fazendo aí uns estudos bem antes em relação dessa mudança da lei aqui no estado do Ceará, e, de certa forma, culminou, né, no que nós temos hoje como aí a emenda constitucional 108, como o Bernardo falou, e foi uma coisa assim, muito, muito boa, porque na apresentação do Bernardo, ele colocou ali como que é ali no artigo 158 da Constituição, de 75% de todo imposto arrecadado de ICMS, 75% fica, é a cota parte VAF, que vai para os estados, vai para os municípios, dependendo ali da tributação de cada município, e 25% é essa parte que o Estado tem a autonomia, né? E aí a PEC pegou a carona e mudou esse artigo. Então, os 75 agora é 65, e os 25 passou para 35. Então, aumentou. Então, desses 35, 10% aí desses 35, os estados são obrigados a assim, implementar isso através, 10% vai ser repassado desse imposto, será repassado, redistribuído aos municípios conforme também por critérios educacionais, tá? Então, de desempenho, né? Então, foi uma jogada aí muito assertiva. Sem falar também lá dentro do Fundeb mesmo, a parte, né, ali do que chama de VAR, né, VAR, que é o valor aluno ano resultado, tem ali a nível nacional, 2,5% de todo o recurso será distribuído também conforme os critérios, né, de desempenho. Então, é um pouco isso. Não sei se faltou alguma coisa, a gente pode conversar mais. Eu acho que só uma observação, teve uma falha minha do José falando, que a Naira está corrigindo, pela emenda constitucional, agora 108, do novo Fundeb, o gasto que a gente tem para pagamento de profissionais da educação, né, é bom a gente reforçar, é 70% e não 60%. Não sei se o Bernardo quer complementar alguma... José, você falou, a gente não te ouviu. É porque eu estava falando, e como você também falou, do Fundeb anterior, né? Isso. Mas é que ela colocou, eu achei que é importante a gente reforçar que teve essa alteração, eu acho bacana isso. Bernardo, você quer complementar alguma coisa? Senão a gente vai para outras perguntas aqui. Não, que eu acho bem interessante essa questão de como você vai abrir nos próximos anos um campo de batalha distributiva nos estados, porque agora você aumentou a parcela do que pode ser distribuído e você obriga, como o José falou, 10% a ser distribuído conforme critérios educacionais. Então, para quem está pensando educação nos 26 estados, Instituto Federal de História, mas nos 26 estados, você tem
uma dinâmica de recursos que pode ir para os municípios bastante interessante para ser pensado. E o exemplo do Ceará acho que mostra como que essa dinâmica ela foi bem sucedida em incentivar bons resultados educacionais. Obrigada, Bernardo. Eu acho muito bom esse debate do financiamento da educação. Tá hoje aqui com o Bernardo e com o José. Tem uma outra pergunta aqui do Henrique. Quais são os critérios utilizados para avaliar as escolas do PAIC? Apenas o IDEB ou há outro critério? Bom, eu tenho uma colega aqui assistindo, e ela colocou aí no chat que aqui o Estado do Ceará tem um sistema de avaliação, o SPAES, ela colocou aí, Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica. Então, um sistema que foi implementado em 1992, então já tem um tempo aí, uma longa história. Mas, assim, a partir de 2007, com a criação do PAIC, é que esse sistema iniciou avaliando alunos do segundo ano, né? E em 2008, é aluno do quinto ano, sistematicamente, de forma censitária, né? E aí o prêmio Escola Nota 10, quinto ano e nono ano, né, do ensino fundamental, e o prêmio Escola Nota 10, e o cálculo, né, o IQE, que é o Índice de Qualidade Educacional, é esse índice que embasa aí os repasses, né, do ICMS, eles são oriundos dessa avaliação, né, e quem faz aqui é a Fundação CAED, quem faz aqui no Estado do Ceará, essa avaliação é a Fundação CAED. E aí, para esse cálculo do ICMS, são alguns indicadores que formam esse índice, assim, mas esses indicadores são praticamente somente dos resultados da avaliação. E do Prêmio Escola Nota 10 também é um índice, né, que é o Índice de Desempenho Escolar, e aí contempla também menos indicadores. Também somente dessa avaliação externa padronizada de larga escala, que é o SPAES. O José ou o Bernardo, se puderem explicar que agora o prêmio Nota 10 também foi alterando no decorrer do tempo, e não é só uma escola, mas se vocês puderem explicar essa visão de que toda a rede tem que subir, eu acho que é bem importante para o Henrique, que fez essa pergunta, que eu acho que é legal. Bom, quer falar, Bernardo? Tá, no início do programa, o PAI, que é de 2008, ou de 2007, a legislação do PAI de criação do programa, de mudança da lei do ICMS, é de 2007. E a lei de premiação, né? Então, em 2008, já inicia aí a premiação das escolas, que já tinham aqui de Prêmio Escola Nota 10. Então, o Estado do Ceará, desde então, 2008, premia escolas. A primeira versão do PME é 2009, mas o resultado é 2008. Premia a escola do segundo ano. Então, a premiação premia até 150 escolas. Nós temos aqui no Ceará escolas que são avaliadas no SPAES em torno de 4 mil escolas, 4.300 escolas, mais ou menos. E então, 150 escolas são premiadas. E a premiação são as que obtêm os melhores índices, né? Que é esse índice de desempenho escolar. Aí ele faz ali uma combinação, né, de proficiência, parecido com o IDEB ali, proficiência padronizada, padroniza a proficiência na escala de 0 a 10, e tem ali um fator de ajuste, que tem ali aqueles padrões, parecido também na prova na prova Brasil, tem lá os níveis, né, que tem os padrões de proficiência, tem aquele, ele faz ali esse ajuste, quanto mais alunos nos padrões mais baixos, né, ou seja, quanto mais alunos sabendo
consolidando poucas habilidades, menor é o índice dessa escola. Quanto mais alunos estão ali nos níveis, nos padrões ali, no SPAES alfa, que é desejável e no suficiente, o índice da escola aumenta. Então, e aí, e aí ele também coloca uma taxa de participação. Então, a processo padronizada vezes taxa de participação vezes fator de ajuste. Ali chega ali numa escala de 0 a 10, e a escola que tiver 8,5 acima, ela concorre ao prêmio, né? E as 150. E aí elas têm elas recebem ali uma parte do recurso. O recurso inicialmente era 2.500 alunos por aluno avaliado, né, naquela escola, e ela recebe logo ali uma parte do recurso, que chama a primeira parcela, e uma segunda parcela recebe isso, ela foi premiada, ela precisa fazer nós temos também as que chamam de escola apoiada. Essa escola premiada, ela apoia uma escola com os menores resultados. Tá? Então, as de melhores resultados são premiadas e as de menores resultados são apoiadas pelas escolas que foram premiadas. Então, para essa escola apoiada, premiada e apoiada também, ela recebe logo ali uma primeira parcela. Para a escola premiada receber uma segunda parcela, ela precisa apoiar a escola com menor resultado e fazer com que essa escola de menor resultado alcance um índice que é uma meta, né? Proposta lá pela COPEN. Atingir ali, no mínimo, chegar ali no IDE, né? Ou no ID, assim, pelo menos 5, né? Porque às vezes são escolas que têm um ID 1, 2, então são no início lá era bem baixo mesmo. E dessa mesma forma, essa mesma lógica segue ali para o 5º ano, né? Também em 150 até 150 escolas, seguindo o mesmo formato. E agora, a partir de 2015, né? A partir de 2015, também ampliou para o 9º ano. Então, aí tem toda uma forma de um modelo de gerenciamento desse recurso do prêmio, né? A escola precisa apresentar um plano, e aí tem toda uma vinculação. Na verdade, é um pouco isso. O Estado dá o prêmio, né, à escola, mas tem toda uma vinculação ali com o que ela pode gastar, ou com o que ela pode investir, né? Então, de certa forma, é uma transferência vinculada, né, condicionada. Porque isso é muito interessante, porque uma coisa é ter dinheiro, né? Agora, ter dinheiro nem sempre é sinônimo de ter uma boa gestão, né? Às vezes e aí tem alguma coisa que a gente precisa aqui, principalmente no Brasil, melhorar muito, é o gerenciamento da coisa pública. E o sentido é esse, de vincular esse recurso, de certa forma, mais nesse sentido de dar mais direcionamento e ter mais eficiência no gasto do recurso público. Acho que é um pouco isso. Não sei se... Obrigada, José. Bernardo, você quer complementar ou a gente tem outras perguntas aqui? Não, vamos para as outras. Vamos para as perguntas, tá? O Rodrigo Gonçalves é nosso aluno lá da Unicid da região do Cariri, tá? Os investimentos do programa Mais PAIC, é uma pergunta para vocês, tem uma relação de 52 milhões do governo do estado, sendo 9 milhões são destinados para a realização de avaliação, 7 milhões para a compra de material pedagógico. A pergunta é, por que o investimento para avaliação do programa é maior do que o investimento para a compra de material pedagógico? A Márcia Padilha fez uma pergunta. Qual é o desenho para que esse apoio entre as escolas? Trata-se de um apoio técnico? Há horas previstas para esse trabalho entre as escolas? As escolas são formadas para apoiarem as demais? Aí a outra pergunta é da Naira. A política educacional do Ceará inspira políticas em outros estados? Bem, já que o José fechou a última, deixa eu tentar começar pela do Rodrigo. Bem, Rodrigo,
é difícil fazer uma avaliação sem entender as escolhas gerenciais. Isso, para mim, parece uma escolha gerencial, mas eu tenho alguns palpites aqui pelas coisas que eu já estudei sobre o PAEC. Uma é que não necessariamente todos os segmentos usam o material do PAEC. Uma das coisas que algumas pesquisas mostraram é que, por exemplo, no segundo ano, que já está muito bem estabelecidos os resultados, né? Já se atingiu índices de proficiência mais sólidos, muitas redes têm usado materiais próprios ou contratado materiais de terceiros e tudo mais. Então, talvez tenha gerado uma menor demanda por material para a SEDUC, né? Já que a gente está contratando materiais próprios, a SEDUC não precisa gastar tanto assim. E uma outra coisa é que a avaliação é caro, né? Você tem ainda mais uma avaliação censitária, tem um custo naturalmente elevado. É interessante esse dado que você colocou, porque uma das coisas que eu tentei olhar quando eu estava pesquisando o PAEC era o gasto com avaliação, mas eu só achei discriminado para o primeiro ano, e era algo em torno de 6 milhões de reais que o governo do estado orçou com a avaliação de todo o programa. Então, se está 9 milhões em 2019, eu vou até achar que está pouco, porque quase 10 anos depois aumentou 3 milhões e aumentou a quantidade de alunos avaliados, né? Então, eu acho que não está gastando, não me parece que está gastando tanto assim. Eu teria esse palpite, né? Que no caso do material, você reduziu a pressão por material por conta das escolhas que as próprias prefeituras fizeram, e no caso da avaliação, olhando pelo menos o comparativo desses anos todos, eu diria que não cresceu tanto o gasto com a avaliação, não. A Naira pergunta, essa acho mais gabaritada para responder, que está no dia a dia dele, da política de educação no Ceará inspira outros estados. Bom, não essa avaliação o valor, né, o preço. Bernardo, gostei muito da sua fala, sabe? Então, sim, nós temos aqui no Ceará já alguns municípios que a gente já pode dizer assim, ganhando autonomia, contratando editora e comprando seu próprio material didático, material complementar, né? Enfim, a gente tem percebido isso. E a avaliação também, ela vem em um pacote, sabe? É a avaliação do segundo, do quinto, língua portuguesa e matemática, nono, língua portuguesa e matemática, nono ano, e inicialmente era todo o ensino médio. Então, era avaliado primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. É uma avaliação muito criteriosa, porque quando envolve aí esse montante de recursos, então tem que ter muito cuidado, sabe? Uma avaliação muito consistente, sabe? Com muito cuidado mesmo. E querendo ou não, tem muito insumo envolvido tem muito material também. O CAED né? A Fundação CAED produz aí aqueles boletins de resultados e, de certa forma, é um material também para subsidiar os professores, os gestores. Em relação a imagine aí uma avaliação da Prova Brasil, sabe? Saeb, é isso. É caro mesmo, a avaliação é caro. Em relação ao casamento aí do prêmio da escola premiada e da escola apoiada, tem todo um projeto, né, que contempla aí o que cabe nesse apoio ou nessa cooperação, na verdade, chama de cooperação técnica, a gente chama apoio nessa cooperação técnica entre as escolas e tem um percentual do recurso desse prêmio, né, da escola premiada, que ela pode e deve gastar com visitas, né? Porque para se deslocar de uma escola até a outra, tem escola que assim, não são do mesmo município, são de municípios diferentes, então tem um gasto de logística, né? E ela usa esse recurso parte desse recurso para esse objetivo.
E aí ela tem que comprovar tudo com o relatório de visita, o que que ficou de encaminhamento, o que fizeram e tal, e essas coisas tudo aí eles precisam dar visibilidade, eles fazem um plano e gerenciamento desse recurso e também um plano de comparação técnica, né, entre as escolas. E isso é colocado em um sistema onde os gestores da SEDUC gerenciam, né, acompanham tudo isso, né, todo esse movimento. E aí tem sido muito... é um aprendizado constante, não foi nada assim, já tudo bem desenhado lá no início. Não, foi uma construção, né? Ao longo do tempo aí foi uma construção e foi muito... E eu particularmente acho isso muito interessante, porque não é uma comparação, não é uma comparação somente entre escolas, é uma comparação também entre os municípios, porque cada município tem um gerente municipal do PAI, que ele acompanha, nesse momento, uma escola lá do município do interior, até aqui a capital, Fortaleza, e eles acabam que o gerente das secretarias conversam, trocam, enfim, tem todo um aparato aí por trás que fica invisível, mas que, para mim, faz muita diferença nesse sentido dessa cooperação também entre escolas e cooperação entre os municípios. A outra... Qual foi a outra... Qual foi que a Nara perguntou? Sim. Nós, lá na Secretaria, sempre recebemos muitas visitas e muito contato de outros estados, né? E o estado do Ceará formalizou parceria, cooperação técnica entre alguns estados, mas atualmente eu estou numa instituição que o nosso trabalho de certa forma, fomentar um pouco aí do que aconteceu no estado do Ceará e em outros estados, sabe? Que a gente vê que quando o estado há realmente essa cooperação Estado-município, o Estado, o governo do Estado, ali, a SEDUC, olha para os alunos das redes municipais do Estado e vê ali que são alunos, não do municipal do município B, mas são alunos ali do Estado de Sergipe, do Estado de Pernambuco, do Estado do Ceará, não tem... É do território, o aluno é do Estado. Então, foi um pouco disso que, na época, o governador Cid Gomes conversou e viu aqui essa possibilidade de tratar o aluno como um aluno do Estado do Ceará, não é um aluno do município de Abaiara, do município de Hererê, do município de Jaguaribe, não, é aluno do Estado do Ceará. Então, quando há essa comparação, a gente percebe, assim, isso é bem... que quando há que o que a gente já conversou aqui um pouco foi isso, municípios com poucos recursos, então você não tem que ter e está na Constituição, então tem que fazer valer, né? Tem que fazer valer essa cooperação. E hoje nós estamos aí com 9 estados, 10 estados já implantando, né, implementando um programa de cooperação em regime de colaboração. É um programa de alfabetização em regime de colaboração, conforme o Estado do Ceará fez aqui. Agora, é muito trabalho, porque começando aí do zero, né? Mas nós temos aí já no norte, nós já temos o Estado do Amapá, com um programa de alfabetização em regime de colaboração. No nordeste, nós temos o Maranhão, o Piauí, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. E no centro-oeste, no sudeste, nós temos já o Espírito Santo, e no centro-oeste, todos os 3 estados, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, esses estados já têm programa de alfabetização em regime de colaboração hoje. É isso. E aí você bem
mais naquela linha do experimentalismo e incrementalismo com a experiência do Ceará, levando para outros estados. E assim, não podemos nos furtar de falar do próprio PNAE, né, que era o Programa Nacional, que tinha um desenho de colaboração menos institucionalizado do que o PAEC é, naturalmente. A dificuldade também de ser um programa federal para ser aplicado no Brasil inteiro, mas não deixa de ser um programa inspirado na experiência do PAEC de alfabetização. Tem uma outra pergunta da Márcia Padilha. Márcia, eu também sou encantado com essa cooperação entre as escolas. Eu acho, dentre as várias ideias iluminadas que concorreram ali para a construção do PAEC, achei essa uma das mais interessantes. O Zé Marques fez muitas considerações aí interessantes sobre, se perguntou de estudos, né? Tem muitos estudos, tanto qualitativos quanto quantitativos, né? Dos qualitativos que me parece que o que interessa mais, né? Que é sobre o processo de formação e contato entre o pessoal das escolas. Um que me inspirou muito na minha dissertação foi o estudo da Maria Océlia Mota, que é minha colega da PUC, também pesquisadora do LAED, e tem uma tese de doutorado muito legal sobre como determinadas escolas, às vezes até escolas de outros municípios, como o José falou, interagiram e produziram uma formação própria, e as dificuldades que muitas vezes aparecem disso, porque, obviamente, tudo que muda um pouco o dia a dia tem dificuldades, isso naturalmente muda um pouco também, né? Mas eu acho uma ideia incrível que houve no estado do Ceará, e como o José falou, é uma ideia que é um aprendizado constante, e acho que tem muito caldo para dar ainda, né? Conforme ela for sendo ajustada, mais solidificada, tem muito caldo, com certeza. Eu acho que a Maria Odélia tem um artigo com o Diogo Mota também, que eu acho que é bem, para quem quer se aproximar pelo tema, eu acho muito legal que você está colocando, Márcia. O Adolfo Calderon tem textos muito bons também. Tem, como é que chama aquele? Tem vários, se você colocar no Google Acadêmico do Cielo, Escola Nota 10, Ceará, você vai encontrar vários que são bem interessantes. Tem um específico que foi do Eduardo Ribeiro também, que eu lembro, que está no estudo, naquela revista da Fundação Carlos Chagas, Estudo de Avaliação Educacional. Tem vários, eu acho que você pode pesquisar, porque é uma coisa que encanta mesmo, porque é exatamente o princípio da colaboração. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Então, eu acho que foi... Fala, José. Tem uma dissertação da nossa vice-governadora, na época ela estava... é ótimo. Ela é muito... foca o estudo a respeito dessa cooperação entre as escolas, então ela é muito, muito boa, essa dissertação. Foi feito lá no programa de pós-graduação em avaliação e gestão lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, e tem essa que eu estou colocando aqui no chat também, que eu até assim, ajudei a pessoa a aplicar um questionário aqui com todos os diretores, com o recorte que ela fez dos diretores de escolas premiadas, e eu particularmente acho essa dissertação, para entender um pouco mais aí a respeito dessa comparação entre escola aqui no estado do Ceará, essa daí eu acho muito bom, esclarece muita coisa mesmo. É isso. Obrigada, José. Acho que é sempre bom a gente trocar figurinhas nessas histórias. Eu queria agradecer muito o convite da REIP de estar aqui hoje com o José, que a gente tem tido mais contato, e hoje com o Bernardo, que eu adorei a primeira vez que eu vi a pesquisa dele, gostei muito. É um prazer a gente estar aqui, e eu vou passar para a Naira para encerrar, e gostaria de agradecer muitas perguntas feitas aqui,
E eu queria aproveitar, Naira, só de fazer um convite para quem quiser ouvir mais o Bernardo e a Naira, da pesquisa dele, na Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Não, essa semana a gente tem Paulo Januzzi, semana que vem o Ocimar, na outra a gente vai ter a fala do Bernardo e da Naira falando conosco sobre a pesquisa dele também. Então, vou fazer uma propagandinha, tá, Naira? E obrigada pelo convite, obrigada, José, por estar junto de novo, Bernardo e todo mundo. Muito boa propaganda, Carminha, ainda bem que você fez, que eu tinha esquecido. Gente, queria muito agradecer a vocês pela participação, agradecer especialmente ao José e ao Bernardo, né, pela apresentação e pelo debate incrível que vocês fizeram e fazem sobre esse tema, que é um tema, né, que instiga muitas pesquisas, muitos estudos, até porque o caso do Ceará é um caso muito sui generis, né, que não existe no Brasil, e acho que nem em lugar no mundo, uma política, né, tão consolidada, né, e tão efetiva, né, no regime de colaboração, né, entre estados e municípios, né. Então, realmente, é uma discussão que não se esgota aqui, claro, né, a gente vai continuar pesquisando, vai continuar lendo sobre o Ceará, entendendo mais e melhor, né, sobretudo agora que ele foi para o 9º ano também, né, e como é que isso vai, como é que o PAEC vai se desencadear agora, né, ampliando a sua atuação, né, em outras etapas da educação. Então, eu queria muito agradecer a participação de vocês aqui hoje, queria também agradecer a Carminha, né, por ter topado, né, fazer o debate, a mediação desse evento, né. E é isso, gente. Queria muito agradecer, dizer que quem não colocou o nome ainda no chat, coloca para poder receber o certificado, tá? Esse evento foi gravado, está sendo gravado e vai ficar disponível no nosso site para quem quiser assistir depois, tá? E aguardem novidades, que teremos próximo Rede Convida em breve.